Então, professores, agora nós vamos continuar aí o projeto desenvolvido na aula 3, que é o projeto do cara a cara. E agora nós vamos acrescentar alguns elementos aí. Então, quando eu clicava na bandeirinha, a Abe ela mudava de roupa para esses 5 personagens que eu tinha aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que quando eu clique em cima do personagem, ele se altere para um xizinho. Então, eu vou nos personagens, primeiro eu vou começar com a Abe, e quando eu clicar nela, eu tenho que mudar aí a fantasia para um xizinho. Então, eu cliquei nela, vou em fantasias, tiro todas as outras fantasias e eu adiciono a fantasia do X. Então, a gente vai selecionar aqui o X para o personagem. Então, selecionando aqui o X para o personagem, a gente vai ter aí uma das fantasias para nossa personagem. Agora vamos criar o código. Para isso, a gente precisa ir em eventos e selecionar o botão de quando este ator for clicado. O que esse botão faz? Quando eu clico em cima do ator, vai acontecer uma ação. E qual ação que eu quero nesse caso? Eu quero que ele mude a aparência para a próxima fantasia. Então, eu vou vir aqui e vou selecionar próxima fantasia. Pronto. Agora, quando eu clicar na Abe, ela vai mudar para a próxima fantasia, que é o X. E eu vou fazer isso com todos os outros personagens. Para ser mais fácil, o que eu faço? Eu seleciono o código e eu arrasto para cima dos outros personagens. Eu também posso criar o mesmo código em todos os outros personagens, mas assim fica muito mais fácil. Já aparece no outro personagem. Eu vou arrastar para todos os outros personagens. Fiz isso, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso alterar a fantasia desse personagem para que seja X. Então, eu vou lá em fantasias e adiciono X em todos os personagens. Pronto, agora todos os personagens aí, assim que clicar, vai virar X. O que eu preciso fazer? Aqui eu tenho 5 personagens. Eu preciso que tenha nesse jogo mais personagens, porque quanto mais personagem, mais difícil de encontrá-lo. Então, nós vamos adicionar aqui mais 5 personagens pessoas. Então, vou selecionar alguns personagens aqui para adicioná-los. E também vou alterar o tamanho deles para que eles fiquem bem visíveis na tela. O mesmo procedimento de código que foi realizado nos personagens que estão abaixo tem que ser realizado nesses mesmos personagens de cima. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar o código também em todos eles e também vai alterar a fantasia deles para ter o xizinho. Então, todos esses novos personagens aí tem que ter o mesmo código dos 5 primeiros personagens. E agora, o mesmo movimento que a gente fez no personagem da Abe 2, que era de colocar mais fantasias, vai fazer nesse momento. Então, nós precisamos adicionar esses personagens que foram acrescentados. Então, vamos aqui em fantasias e vamos adicionar esses outros personagens aí. Agora, como nós alteramos o número de personagens em que a Abe se transforma, a gente tem que alterar o número daqui também de aleatório de fantasias. Então, agora ela tem 10 fantasias para se transformar. Então, em vez de 5, a gente apaga e coloca 10. Para que a Abe, assim que for clicado, ela mude para os outros personagens também que foram adicionados para ela aleatoriamente. Então, o que nós vamos acrescentar aqui para personagem Abe 2, que agora está como um elfo? A gente vai acrescentar que ela fale qual personagem
que ela é nesse momento. Então, como que a gente vai fazer esse código? A gente quer que ela tenha aí um movimento de fala. Então, a gente vai pegar aqui o diga, o olá, mas não é o olá que nós vamos acrescentar. Nós vamos acrescentar aqui para ela falar qual é a fantasia que ela está. Então, a gente vem nesse bloco de fala aqui e acrescenta aqui. Só que eu não quero que fale o número da fantasia. Eu quero que ela fale o nome da fantasia. Então, toda vez que eu clicar aqui, ó, ela vai falar o nome da fantasia. Só que vocês estão vendo que o nome das fantasias da Abe, eles têm um complemento. Para isso, então, a gente precisa fazer a alteração. Como que a gente faz essa alteração? A gente vem aqui em fantasias e aí a gente altera o nome dentro de cada fantasia. Por exemplo, do Eamon já está Eamon. Então, do Andy eu vou tirar o A. E aí, assim, eu deixo mais simples aí a comunicação de ver qual que é o nome do personagem. Então, faço a alteração de todos. Agora vamos fazer um teste. Então, se eu clicar na bandeirinha, vai mudar a personagem. Aqui é a Nina. Então, o ideal é que sejam 2 jogadores, né? Um que esteja com o computador e o outro. E aí eles vão perguntando sobre as características aí dos personagens. E à medida que você vai eliminando os personagens, é só clicar em cima que vai aparecer aí o X no lugar do personagem. Então, finalizando aqui, é só alterar o nome do projeto, compartilhar o link desse projeto lá no Alura e aí a aula está finalizada. Qualquer dúvida, professor, entre em contato com o núcleo pedagógico. Até breve!